Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs da nossa paróquia Santa Cruz. Meu nome é Andréia, eu sou da Pastoral do Batismo. E devido a essa pandemia e ao isolamento social, nós não estamos tendo condições de fazer os nossos encontros mensais, as nossas formações para o batismo. Nós estamos com muita saudade, querendo voltar para a nossa paróquia, querendo voltar a encontrar os nossos amigos, a fazer as nossas celebrações e servir a Deus principalmente. Mas enquanto isso não é possível, nós viemos aqui hoje através desse vídeo falar um pouco sobre o sacramento do batismo. O que significa a palavra batismo? Batismo significa mergulhar na água, imergir, morrer para o pecado. Cristo morre na cruz com seu sangue para nos salvar e com a água nós renascemos para uma vida nova. O batismo é o sacramento que nos torna além e sobretudo filhos de Deus. Mas também com o batismo nós nos tornamos filhos da igreja. Com o batismo começamos a fazer parte da Igreja Católica. O sacramento do batismo, ele se origina desde o começo do Antigo Testamento, desde as religiões hebraicas, das religiões pagãs. Essas religiões, elas tinham ritos de purificação que usavam principalmente a água como elemento. Eles faziam esses ritos para purificações do ser. Na Sagrada Bíblia, Deus foi introduzindo meios pelos quais ele quis prefigurar, ele quis pré-anunciar o significado do batismo. E este é o sacramento que tem mais prefigurações na Bíblia. Prestem atenção, nós vamos fazer algumas passagens da Bíblia na qual Deus já nos mostra que a água será um elemento principal para o batismo. Jesus vai instituir o batismo e vocês vão ver que como a água é importante. No dilúvio, lembramos a história de Noé, que entrou na arca e o dilúvio exterminou tudo aquilo que havia antes para começar uma vida nova, um mundo novo. E justamente é isso o batismo. Por assim dizer, nós exterminamos o homem velho. Exterminamos o velho para começar o novo. Exterminamos o pecado de nossas vidas para começarmos uma vida nova. Outra passagem. Na passagem do Mar Vermelho, o povo de Israel sai do Egito à procura da terra prometida. Deus libera o povo a sair da escravidão para entrar na liberdade. Através do batismo, nós somos libertos da escravidão, das culpas e dos pesos dos nossos pecados. Outra passagem. A outra passagem que Deus prefigura sobre o batismo é o povo atravessando o Rio Jordão e entrando na terra prometida. Essa passagem nos fala que, com a purificação da água do batismo, nós entramos na terra prometida, que é a terra de Deus. Entramos na casa de Deus. Nós pertencemos e somos filhos de Deus. Portanto, nós somos seus herdeiros. Agora, a principal prefiguração, o principal significado do batismo é Jesus na cruz. Ele é o pleno significado do batismo. No Evangelho de João, ele diz que um soldado fere Jesus com uma lança e desse ferimento jorra água e sangue de seu corpo. O sangue nos remete ao sacramento da Eucaristia e a água nos remete ao sacramento do batismo. Mas nós não podemos deixar de mencionar sobre o batismo de Jesus. Por meio dele, Jesus nos dá a forma, o modelo pelo qual o sacramento foi instituído pela Igreja Católica. Jesus se apresenta para batizar com João Batista. O batismo de João não era o batismo para tirar o pecado original, como o batismo que Jesus institui. Vocês sabem por quê? Porque o batismo que tira o pecado original é o batismo que depende da morte e ressurreição de Jesus. São Paulo, quando explica o batismo na carta aos Romanos, ele nos diz que quando somos batizados, nós mergulhamos na morte e na ressurreição. Ou seja,
morremos com Cristo para o pecado, para a escravidão e ressuscitamos como filhos de Deus. Então o batismo de João, ele não era sacramento de batismo, ele era um sacramento de penitência. Ele era um sacramento que chamava as pessoas ao arrependimento. Ele preparava o povo para a chegada de Cristo. Mas por quê? Por que Jesus então foi batizado se ele não tinha pecado? Jesus não precisava arrepender. Ele não tinha pecado nenhum. Jesus, sendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ali no batismo, ele se fez solidário conosco. Ele se fez solidário com os pecadores. Ele que não tinha pecado nenhum, ele abraçou os pecados da humanidade e assume a sua missão. Então, na margem do Rio Jordão, uma fila de pecadores buscando a conversão. Jesus, ele atravessa o rio, é batizado e eis que do céu, o céu se abre e desce o Espírito Santo. O Espírito Santo em forma de uma pomba, e a voz do Pai se fez ouvir. Este é o meu filho bem amado, em que pus minhas complacências, minha afeição. Então, você vê a manifestação da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas vem outra pergunta. Se Jesus batizou o adulto, por que batizar crianças? Muitas pessoas têm dúvidas. Por que batizar crianças? É uma resposta muito simples. E olha como que é bonita. Isso foi do nosso Santo Padre, o Papa, quem deu essa resposta tão simples e bonita. Ele disse assim: desde cedo devemos desejar que toda a riqueza da graça das bênçãos divinas habitem na vida de nossos filhos e filhas. É o céu habitando já dentro de nós, a partir do santo batismo. E como não desejar o céu em nós? Como não desejar a presença trinitária, nos fazendo templos de sua divindade? Pais conscientes dão o melhor para seus filhos, também e sobretudo em termos de fé. E não há dúvidas, qual que é o melhor caminho? Quem é o melhor? O melhor é sempre Deus. Então, uma das coisas que precisamos lembrar sempre aos pais é que as crianças aprendem por imitação, em suas etapas iniciais da vida, não é? Elas vão copiando, nós somos os seus exemplos. Então, se Deus for buscado desde cedo pela família, amado pelos pais, celebrado em comunidade eclesial, ele não será um ilustre desconhecido para os nossos filhos e filhas. Aquilo que aprendemos por gestos concretos, neste caso, o amor a Deus, ele marca permanentemente as nossas vidas. Na Bíblia, há várias passagens sobre batismo de crianças, sobre batismo de famílias inteiras, incluindo crianças. Em Atos dos Apóstolos, Lídia, ela foi convertida juntamente com toda a sua família. Tem outra passagem também. Em Coríntios, Paulo recorda que batizou a família de Estéfanas. Devemos, então, ensinar os nossos filhos desde cedo a viver uma vida cristã, uma vida cheia do Espírito Santo. E, gente, o batismo, ele é um só. Ele se define, sobretudo, pela finalidade de redimir, ou seja, trazer em nós os frutos da redenção de Cristo, cancelar o pecado, fazermos filhos de Deus e herdeiros do céu. E existem três formas de batismo. Existe o batismo de aspersão, que é quando se joga água na pessoa. Existe o batismo de imersão, que é quando a pessoa coloca todo o corpo dentro da água. E o batismo por derramamento, que é o que nós usamos aqui na nossa paróquia. A água é derramada sobre a cabeça da criança enquanto o padre invoca a Santíssima Trindade. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe também o batismo de sangue. Isso acontecia na época dos mártires, dos primeiros cristãos. Existiam, como eu falei, dos mártires. Eles atrasavam o recebimento do batismo pela cultura
e morriam antes, cumprindo a vontade de Deus, e o próprio sangue os batizava. Existe também outro tipo de batismo, que é o batismo de desejo. É o batismo que por algum motivo, algum problema, a criança é impedida de ser batizada. Então, a família, ela tem o desejo de batizar essa criança. Então, ela recebe esse batismo de desejo. A família tinha a intenção de batizá-la, mas não conseguiu fazer com que o sacramento fosse concluído. Então, esse nome, a gente dá o nome de batismo de desejo. E nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos voltar com outros temas do batismo. Nós vamos voltar com os símbolos do batismo. Nós vamos falar sobre os padrinhos, a escolha dos padrinhos e madrinhas, que é muito importante. Eles têm que ser melhores que os pais, mais católicos que os pais, porque na falta dos pais, quem vai assumir a responsabilidade são os padrinhos. Nós vamos voltar com outros assuntos. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Olá, eu sou a Elba. Oi, eu sou a Júlia. Nós servimos na Pastoral do Batismo, aqui na Paróquia Santa Cruz. Para nós é uma grande alegria servirmos essa pastoral, né? Pois o batismo é uma graça muito grande na vida das pessoas, né? Na vida de todos os cristãos. Pois a partir do batismo nós fazemos parte, né, da família de Cristo, somos seguidores e seguidoras de Cristo, que é caminho, verdade e vida. O dia mais importante da vida da gente é o dia do nosso batismo, porque é o dia que a gente ingressa na Igreja de Cristo e passa a ser cristão. Um grande abraço e até a próxima. Vou falar sobre a importância do batismo em minha vida. Mas antes, preciso lembrar que o batismo é o início da caminhada na vida cristã. É o primeiro sacramento que recebemos através da vontade dos nossos pais e do compromisso assumido pelos nossos padrinhos. Os meus padrinhos de batismo foram muito importantes na minha vida, pois sempre estiveram presentes e orientando sobre os ensinamentos de Cristo. Essa é a principal função do padrinho. Através do batismo, me tornei membro da igreja e discípulo de Cristo. E de lá para cá, venho passando anos trabalhando na comunidade em que vivo, levando e buscando os ensinamentos essenciais na caminhada de fé, sempre embasados no batismo.